Neste momento já estou a utilizar aqui a Huawei Band 8 há cerca de 2 semanas e neste vídeo, como sempre, vais ficar a saber tudo acerca desta Smart Band. Apesar de não parecer, a nova Huawei Band 8 tem aqui algumas diferenças no design relativamente à geração anterior. Ela agora é 1 mm mais fina e 2 gramas mais leve que a sua antecessora, a Band 7. Na lateral direita encontramos o único botão que serve basicamente para termos acesso às várias funções e para retrocedermos para o início. Na traseira temos acesso aos sensores da Smart Band e aos contactos magnéticos para carregarmos a sua bateria. A pulseira é fabricada em silicone super macio e confortável. E o sistema de aperto é o convencional que já conhecemos noutros relógios e posso garantir que é super confortável de utilizar. E a mesma fica bem fixada no pulso, por isso não existe aquele receio de perder a Smart Band. Para trocar as pulseiras, a marca desenvolveu o sistema Quick Release Strap, que tal como noutros wearables é só pressionar no botão e a bracelete solta-se imediatamente. E nem é preciso fazer muita força, o processo é bastante suave e funciona mesmo muito bem e facilita bastante a troca das pulseiras. O ecrã é o mesmo da geração anterior, ou seja, um ecrã com 1.47 polegadas e tecnologia AMOLED. O que sinceramente não desiludiu, pois a verdade é que estamos aqui a falar de um ecrã com uma qualidade excelente, bons ângulos de visão e um brilho máximo que chega perfeitamente para visualizar o conteúdo mesmo debaixo de sol intenso. E já que estamos aqui a falar do ecrã, existem mais de 10.000 watch faces disponíveis, vocês ouviram bem. São mostradores para todos os gostos, onde muitos são personalizáveis e a marca até oferece a possibilidade de criar o próprio mostrador. O ponto negativo no meio disto tudo é que muitas destas milhares de watch faces não são gratuitas, ou seja, é preciso pagar, o que eu sinceramente não gostei muito. O Always On Display também está presente, o que significa que as funções como a hora, a data, etc. estão sempre ativas, consumindo sempre pouca energia. O gesto de ativação do ecrã quando rodamos o pulso para ver as horas também funciona mesmo muito bem, assim como o toque rápido no ecrã para ativar o mesmo. Só é pena não ter a funcionalidade de ajustar automaticamente o brilho durante o dia. De qualquer das maneiras, existe uma funcionalidade para reduzir o brilho automaticamente durante a noite que funciona bem e é sempre uma ajuda na poupança de bateria. Tal como qualquer outra Smart Band, aqui a Huawei Band 8 consegue receber todas as notificações de todas as aplicações que vocês tiverem instaladas no vosso smartphone, assim como chamadas recebidas e SMS. E isto é válido tanto para smartphones Android como para iPhones. No entanto, existem aqui algumas funcionalidades que não funcionam em iPhone, como por exemplo a capacidade de respostas rápidas. Que eu sei que muitos perguntam e que é uma funcionalidade bastante importante, mas com iPhone já ficam a saber que não funciona. Têm de ter também atenção que aqui a Band 8 não tem memória interna disponível, quer seja para instalar aplicações ou para passar músicas. Sendo que a única coisa que é permitido fazer com a memória interna é instalar novas watch faces, tirando isso não dá para fazer mais nada. No que diz respeito à própria interface, posso dizer que gostei bastante. Os ícones são simples e intuitivos e o tamanho é bastante aceitável, aproveitando aqui o ecrã da melhor maneira. Até a própria fluidez e a sensibilidade do touch é mesmo muito boa e não tenho aqui nada a apontar. A Huawei Health é a aplicação que precisas de instalar para fazer a sincronização entre o teu smartphone e a Huawei Band 8. E neste vídeo que está a passar aqui mesmo no cantinho, podes ver como é que podes fazer essa conexão tanto no smartphone Android como no iPhone. Apesar de ao longo destas 2 semanas ter testado a Huawei Band 8 tanto com Android como com iPhone, confesso que fiquei espantado por funcionar tão bem no iPhone, apesar de algumas funcionalidades não estarem disponíveis, tal como mencionei mais em cima, mas de uma maneira geral podem ficar descansados que funciona mesmo muito bem nos dois sistemas. Relativamente ao controle de saúde, a Huawei Band 8 também é bastante completa. Primeiro encontramos aqui um sensor que consegue fazer a medição dos batimentos cardíacos 24 horas por dia, além de ser possível definir um valor máximo e mínimo em que somos alertados. Relativamente ao sensor de SpO2, além da medição dos níveis de oxigenação no sangue, também é possível ativar os alertas de SpO2 baixo, que se baixar de um determinado valor definido por nós, somos imediatamente alertados. Existe também a funcionalidade do teste automático de stress, que vai fazendo vários testes ao longo do dia e se esses valores variarem muito, também somos informados. Relativamente ao monitorizador de sono, o mesmo utiliza o True Sleep 3.0 e não tenho aqui nada a apontar. A Band 8 consegue adivinhar com precisão quando adormecemos, quando acordamos e até se acordarmos a meio da noite ela consegue detectar. E como não podia deixar de ser, esta Smart Band também foi pensada para atividades físicas e tal como a sua antecessora, a Huawei Band 7, ela não desilude. Estão presentes mais de 100 modos de exercício e no caso da caminhada e da corrida os mesmos são detectados automaticamente quando iniciamos, o que é sempre uma mais-valia. Utilizei a Band 8 tanto nas minhas aulas de spinning como nas minhas caminhadas e as leituras são muito semelhantes a outros wearables que já testei, no que diz respeito às calorias perdidas, velocidade média, ritmo médio, passada e até ao ritmo cardíaco. A Band 8 não possui um módulo de GPS integrado, por isso para quem gosta de fazer atividades ao ar livre e registar a distância percorrida, terá de levar o smartphone, pois assim a Band 8 utiliza o GPS do smartphone. E aliado a isto tudo, ainda podemos contar com uma resistência à água até 50 metros de profundidade, o que é ideal para quem quer utilizar para natação, por exemplo, ou até outras atividades que envolvam água. A bateria da Band 8 é realmente impressionante e mesmo com tudo ativado, ou seja, leitura constante de batimentos cardíacos, níveis de SpO2, de stress, etc., ela durou cerca de 10 dias. O que muito honestamente é mesmo muito bom e quero aqui salientar que não utilizei o modo de Always On Display nem aquele modo de ativar o ecrã quando rodamos o pulso, senão a bateria ainda durava menos, mas mesmo assim não
deixa de ser uma autonomia impressionante. Algo também excelente nesta Smart Band é que a mesma possui uma tecnologia de carregamento rápido, ou seja, para carregar a mesma de 0 a 100% são necessários apenas 45 minutos. E com apenas 5 minutos de carregamento conseguimos autonomia para 2 dias de utilização, o que é sem dúvida espetacular. A Huawei Band 8 é sem qualquer dúvida uma excelente opção se estás à procura de uma Smart Band, e o melhor de tudo é que a mesma funciona tão bem em Android como em iPhone. Ou seja, para aqueles utilizadores de iPhone que querem algo que não seja um Apple Watch, tem aqui uma boa opção. Se estão à procura de uma Smart Band que não tenha um ecrã tão grande, ou pelo menos um ecrã que não dê tanto nas vistas, têm sempre a Xiaomi Mi Band 8, que é aqui a principal concorrente da Huawei Band 8. Mas e tu? O que é que achaste aqui da Huawei Band 8? Por este preço achas que vale mais a pena outra Smart Band? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo, se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tiveres alguma dúvida é só deixares aqui em baixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.